Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou professor de Química, professor Adriano, a turma do segundo ano da Escola Integral Marcelina. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química. O tema da aula de hoje é a estrutura da tabela periódica. A habilidade que iremos trabalhar será analisar os valores, número e massa atômica dos elementos químicos e compreender a organização da estrutura da tabela periódica em linhas e colunas, tá? Organização, como que é dividida a tabela periódica e o significado das linhas e colunas da tabela periódica. No primeiro momento da aula, iremos trabalhar com uma imagem e um vídeo relacionado aos elementos químicos no nosso cotidiano. Segundo momento, a explicação da estrutura da tabela periódica e característica dos elementos. E o último momento da aula vai ser onde o aluno vai exercer seu papel de protagonista juvenil, tá? Irá responder 3 questões a respeito da aula. Bom, a primeira imagem que a gente pode observar aqui é a química no nosso cotidiano, né? Aonde que a química está presente no nosso dia a dia, na nossa vida. Primeira imagem, a gente já vê um copo com vários sucos de refrigerante, né? O refrigerante tem muita química, aliás. O gás que sai do refrigerante é o gás carbônico. O corante são feitos com os elementos químicos da tabela periódica. A segunda figura, nós temos um carro e um combustível. Esse combustível, geralmente, é do petróleo, né? Que é chamado de hidrocarboneto, tem carbono e hidrogênio. E tem outro combustível que vem da cana-de-açúcar, que é o álcool. Também é composto por elemento químico da tabela periódica, carbono, hidrogênio e oxigênio. Depois temos a imagem de uma maquiagem, né? A maquiagem também tem produtos que vêm do petróleo, que é carbono e hidrogênio. Tem alguns tipos de óleo também, né? E a outra imagem, a quarta imagem, nós temos um remédio. Aqui seria sal de fruta, que é composto principalmente por magnésio, oxigênio e hidrogênio, que são elementos da tabela. A bala também, né? Tem muito açúcar, que é carbono, hidrogênio e oxigênio. O macarrão instantâneo, que tem bastante carbono, tem bastante sódio, né? Tomar cuidado com a quantidade de sódio. E por fim, as frutas, né? As frutas também têm vários elementos químicos, como por exemplo, a banana tem o potássio, está na tabela periódica, o abacaxi tem o manganês, a laranja tem magnésio, o morango tem fósforo, o mamão tem cálcio e assim por diante. Então aí, tudo que a gente consome praticamente tem química. O vídeo dessa aula vai mostrar como que é feita a estrutura da tabela periódica. A principal estrutura da tabela periódica são as linhas e também as colunas. E depois os elementos. E aí, rapaziada, aproveita que já deu o play e dá também sua curtida nesse vídeo sensacional e se inscreve no canal Descomplica. É só clicar no link da descrição que você consegue baixar o mapa completo e lindão em alta qualidade, direto para o seu computador. Agora, vamos falar do fantasma que assombra todo aluno de Química, a tabela periódica. Com o quer que eu desenhe, você vai ver que ela não é nenhum monstro de 7 cabeças, mas sim de 7 períodos e 18 famílias. As tabelas foram propostas como forma de organização dos elementos químicos, até Mendeleev, que organiza os elementos químicos em função da massa atômica. O modelo atual foi estruturado por Moseley e atualizado por Seaborg, onde o número atômico cresce de 1 em 1. Ela tem 7 períodos ou séries, formados por uma horizontal, que nos ajudam na hora da distribuição eletrônica. Se o elemento está no 4º período, quer dizer que seus elétrons se distribuem até a 4ª camada desse átomo. Ou seja, se você sabe o período, também sabe o número de camadas que ele tem. A tabela periódica também conta com a enumeração vertical de 18 famílias ou grupos, agrupando elementos com propriedades semelhantes. No caso dos elementos representativos, o número da família é o mesmo dos elétrons a serem distribuídos na camada de valência. Vamos começar pelo primeirão da fila, hidrogênio, presente no Sol e muito parecido com os hipsters. Essa estrela é um elemento peculiar, que não se encaixa em nenhuma outra classificação. Já os metais correspondem à maior parte da tabela periódica. A divisão acontece nessa espécie de escadinha que aparece
aparece no canto direito. Se esqueceram onde fica? Procure os elementos que formam a frase "Até assim, Brasil". Os metais são sólidos nas condições ambientes, menos o mercúrio, que é um líquido. Eles têm um brilho metálico característico e também tilintam, tipo aquele barulhinho do sino, sabe? Metais são dúcteis e, além de maleáveis, são ótimos condutores, tanto de calor quanto de eletricidade. Tem também aquele outro tipo de metal, mais estilo Iron Maiden. Isso é uma piadinha. Não esqueçam, crianças, o hidrogênio está na coluna dos metais, mas ele não é um metal alcalino, hein? Logo ao lado dos metais temos os ametais. Nesses elementos nada acontece, feijoada. Eles não brilham e não são bons condutores, com exceção do carbono, grafite. Apresentam diferentes estados físicos, sólidos, gasosos ou bromo, que é o único ametal líquido nas condições ambientes. Fechando a tabela periódica estão os gases nobres. Como o próprio nome já diz, nas condições normais, eles são apenas gases. A reatividade deles é baixa e alguns são inertes. Beleza, já entendemos a organização da tabela e os tipos de elementos contidos nela. Agora, para entender melhor a distribuição eletrônica, precisamos enxergar outras divisões. Para isso, o melhor jeito é dividi-la em grupos, de acordo com o posicionamento no mapa. Nos cantos direito e esquerdo, nas colunas mais altas, temos os elementos representativos. No meio da tabela estão os elementos de transição. Nas tabelas antigas, esses grupos eram denominados como família A e família B, mas os termos não são mais usados. Os elementos representativos, a distribuição eletrônica, começa nas famílias dos metais alcalinos, com S1, e metais alcalinos terrosos, com S2. Pulando para os representativos do outro lado da tabela, chegamos novamente ao nosso amigo boro. Ele termina a distribuição eletrônica com P1, assim como os outros elementos que estão abaixo dele na tabela periódica. Localizado na coluna 13, que leva o nome dele mesmo, família do boro. A lógica segue para os outros grupos da sequência. Família do carbono termina com P2, a linda família do nitrogênio em P3, os calcogênios P4 e halogênios em P5. A exceção é do nobre hélio, ele deveria terminar com P6. Como os seus irmãos gases nobres, mas a distribuição eletrônica dele é um S2. Agora vamos para o miolo, ou os chamados elementos de transição externa. Eles são tão poderosos que vão de D1 até D10. Tanta energia faz até a tabela periódica transbordar para outras subdivisões, considerada transição interna. Esses dois períodos, que saltam da tabela atual, chamados de lantanídeos, e logo abaixo os actinídeos. Esses elementos pesam bastante e não são encontrados facilmente na natureza. Para sacar as propriedades periódicas de cada elemento, precisamos analisar bem a sua localização na tabela. A eletronegatividade cresce nas famílias de baixo para cima e nos períodos da esquerda para a direita, acompanhando o número atômico. O potencial de ionização e a afinidade eletrônica também seguem o mesmo raciocínio. Já a eletropositividade faz o contrário da eletronegatividade, que cresce no sentido da direita para a esquerda e de cima para baixo, acompanhando o raio atômico, que tem o crescimento semelhante à eletropositividade. É importante ressaltar que a eletronegatividade, a eletropositividade e a afinidade eletrônica não são considerados os gases nobres nessa análise. Gostou? Viu só? Tabela periódica não morde. Se viu até agora e ainda não deu o seu like, aproveita agora. É só clicar no link da descrição que você consegue baixar o mapa completo e lindão, em alta qualidade, direto para o seu computador. Com o Descomplica fica mais fácil estudar no vestibular, né? Lembrou de algo animal e quer que eu desenhe? Então deixe seu comentário. Pode sugerir temas ou comentar o que você achou da nossa tabela periódica. Dá like no vídeo, dá amor, se inscreva no canal, de novo, para não esquecer. E até a próxima, pessoal. Compartilha com a sua galera. Vai que cai na prova. Um outro exemplo de metal é usado como joias, né? Porque eles brilham muito, então chama atenção. Aliança, né? A grande maioria das alianças são de ouro. Então, o brilho deixa a pessoa mais fascinada. E outra característica, tem a figura de um sino, quando eles tilintam, né? Quando eles fazem aquele barulhinho típico do sino. Logo embaixo nós temos a figura de um metal, né? Um fio, que você pode deformar esse fio que não estraga o metal. Isso dá a ele a característica de dúctil. Então, dúctil, ele não sofre deformação. Você pode esticar esse metal ou pode comprimir esse metal que ele não estraga. Do lado a gente tem um talher, né? Geralmente prata ou ouro,
que dá a característica do metal como maleável. Você pode dobrar esse material, ele é flexível, né? E ele não quebra, ele não rompe. Então, o melhor material usado como maleável é o ouro. E por último, eu tenho um exemplo de uma fiação, né? Uma fiação elétrica, porque os metais conduzem a eletricidade. O metal mais usado nessa fiação elétrica é o cobre, mas o metal que mais conduz a eletricidade é o ouro. Só que o ouro é muito caro, por isso que é utilizado o cobre. Agora a gente vai ver as características dos ametais, que está do lado direito da tabela periódica, né? Os ametais, ao contrário dos metais, não tem brilho, não conduz eletricidade, nem conduz calor, são mais isolantes e tem diferentes estados físicos no nosso dia a dia. Por exemplo, o silício é um exemplo de um metal que é encontrado na areia. O estado físico dele é sólido à temperatura ambiente. O oxigênio, por exemplo, na temperatura ambiente é um gás. E o bromo, que também é um metal, na temperatura ambiente ele é um líquido. Agora a gente vai ver a aplicação, né? Onde que esses ametais são encontrados no nosso dia a dia, sua importância. Uma coisa muito peculiar é o carbono. O carbono é encontrado tanto na grafite de um lápis como no diamante. Então, tanto o diamante como a grafite é formado somente por átomos de carbono. O que diferencia é a estrutura de como estão esses átomos de carbono. Do lado, nós temos um chip eletrônico. Esse chip eletrônico ele também tem um ametal. O mais encontrado ali é o silício, que tem a maior quantidade. Embaixo a gente tem a figura de um carro, combustível, né? Geralmente o combustível ele vem do petróleo, que é chamado de hidrocarboneto, composto basicamente de carbono e hidrogênio, e também tem um combustível álcool, né? Que é o etanol. Aí ele tem carbono, hidrogênio e oxigênio. Do meio a gente tem um tubo, né? Tubo de um gás, que é muito usado em hospitais, ainda mais agora, né? Com o coronavírus, as pessoas precisam desse oxigênio. Então, são tubos de oxigênio, gás oxigênio. E, por último, a gente tem um recipiente com cloro. Esse cloro ele é colocado na água da piscina para fazer o tratamento dela. E agora os gases nobres, né, que tem pouca aplicação, que é a última coluna da tabela periódica, né? Eles são pouco usados porque eles são inertes. Inerte porque ele tem dificuldade em reagir com outros elementos químicos. Então, geralmente eles ficam sozinhos. Uma aplicação do gás nobre, nós temos a bexiga, que é feita do gás hélio. Como ela é mais leve do que o ar que tem oxigênio e nitrogênio, ela acaba subindo, né? Ela é mais leve, então a tendência dela é subir. E outro gás também usado em iluminação é o gás neônio. Muita gente usa iluminação de restaurante, bar, e algumas pessoas até colocam embaixo do carro. Bom, lembrando vocês, pessoal, que a avaliação é a participação do aluno na sala de aula, é resolver as atividades no Google Forms e também no CMSP. Bom, agora, a última parte da aula, o aluno vai exercer seu papel de protagonismo juvenil. São 3 questões relacionadas à aula de hoje. A primeira questão, a gente vai trabalhar em cima da habilidade. Compreender a organização da estrutura na tabela periódica em linhas e colunas. Então, a primeira pergunta. A estrutura da tabela periódica atual é organizada horizontalmente e sequência de número atômico de cada elemento químico. Como é formada a estrutura da tabela periódica e de que maneira os elementos químicos são distribuídos? Então, quando fala na estrutura da tabela periódica, aqui pela imagem fica mais fácil responder a questão. Qual é o nome dessas 7 linhas e qual é o nome das 18 colunas da tabela periódica? Então é isso que a questão está querendo. Eu quero o nome dessas linhas e também das 18 colunas que tem a tabela periódica. E como que é colocado os elementos químicos na tabela periódica? De acordo com que número? Que número que é esse? Porque eu tenho uma sequência numérica, certo? A segunda pergunta, a gente está relacionada à organização da tabela periódica, né? Então, se eu olhar essa imagem, eu vejo que ela tem 3 cores. Eu quero saber o nome dessas 3 classificações da tabela periódica.
E para cada classificação, você vai me dar 2 características. Por exemplo, o amarelo. Quem são os amarelos? Né? Qual seria a classificação desses elementos químicos? Eu quero 2 características desses elementos. O verde. Como que é chamado os elementos químicos representados pela cor verde na tabela periódica? E dá 2 características dele. E por fim, a coluna azul, né? Qual é o nome deles e 2 características deles só. Bom, a aula chegou ao fim, ou melhor, tem mais a última questão, pessoal, estava até esquecendo. Eu quero 2 exemplos de metal, ametal e gases nobres. Então, nessa figura aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem. Aonde que tem metal nessas figuras? Olha, preste bem atenção na primeira figura, é um metal. Que metal que é aquele? Depois eu quero 2 exemplos de ametais. E por último, 2 exemplos de gás nobre. Gás nobre tá fácil, é só olhar essa bexiga aqui. Que gás que é esse mesmo? Acabei de falar na aula para vocês. E o último momento da aula de vocês vai ser na quinta-feira. É uma prática experimental. Nós iremos fazer um jogo do bingo. Esse jogo do bingo vai ter o número atômico, o símbolo, o nome e a massa atômica dos elementos químicos. Pessoal, obrigado pela participação de vocês. Qualquer dúvida, estou lá no chat para tirar dúvida de vocês, tá? Bons estudos e até a próxima aula.